Senhoras e senhores deputados, vamos então para o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, a audiência da APROLEP, Associação de Produtores de Leite de Portugal, sobre as dificuldades e as propostas que tem para o setor do leite. Temos connosco o seu Presidente, Dr. Jorge Silva, a senhora Vice-Presidente, a doutora Marisa Costa, o Secretário-Geral, o Dr. Carlos Neves, e também o assessor da direção, o Dr. Paulo França. Cumprimento a todos. Essa que não esteve em França, por isso. Cumprimento a todos, agradeço a vossa disponibilidade e vou-vos dar em seguida a palavra, sendo que a nossa grelha de tempos está organizada de forma a 10 a 15 minutos para apresentarem as vossas propostas e a atual situação do setor. Depois irei dar a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocar as questões e devolvo a palavra, outra vez, dos 10 minutos para responderem às questões e às observações feitas pelos seus deputados. Eu não sei como querem começar, mas presumo que o Sr. Presidente fará uma primeira abordagem e depois far-me-á sinal para os restantes intervenientes. Muito bem, tenho a palavra e mais uma vez os meus cumprimentos e obrigado pela vossa disponibilidade. É sempre um prazer recebê-los aqui na Comissão de Agricultura e Pescas. Ok. Ora, então, bom dia a todos, muito obrigado. Portanto, as apresentações estão feitas, queria só fazer uma pequena correção da minha parte. Eu não sou doutor, portanto, eu sou um simples agricultor, produtor de leite há 30 anos. Neste momento tenho uma parte de transformação também, tenho a produção e transformação. Permitam-me só, é doutorado em agricultura? Sou doutorado em agricultura com o trabalho, portanto, não com os estudos, mas sim com o trabalho. Mas pronto, penso que tenho desenvolvido na minha área, tenho atingido os meus objetivos e tenho feito algum trabalho que se pode ver. Portanto, em relação à ProLep, nós queríamos agradecer imenso pela vossa disponibilidade e por nos receberem. Portanto, esta audiência foi pedida há alguns meses atrás, isto é em julho de 2022, onde estávamos, e o setor leiteiro estava a viver uma situação muito crítica, muito difícil, porque vínhamos desde 2020 que temos tido os custos sempre a aumentar e nunca sendo acompanhados pelo preço do nosso produto que nós produzimos, que é o leite. Nessa altura estávamos a viver um momento mais crítico, porque tivemos sempre alguns aumentos, como disse, a partir de 2020, o mês de novembro, outubro de 2021, foi os meses graves a nível de aumentos. Portanto, toda a gente culpa a guerra da Ucrânia e, infelizmente, o que está a passar pelo sucedido, mas, na realidade, nós começámos a sentir, muito antes da guerra, aumentos energéticos, que foi um período bárbaro de aumentos energéticos. Para vos dar um exemplo, pagava cerca de 4.000 euros na minha exploração, só para terem uma ideia, na minha exploração pagava 4.000 euros de energia todos os meses e em novembro paguei 12.000. Portanto, um aumento, não tendo nada mais a consumir. Tudo por aumento, nessa altura, triplicou. É claro, isso exigiu que os agricultores se reorganizassem, negociassem, para conseguir combater um bocado isso. Mas que nunca mais veio aos custos que tínhamos antes. Portanto, cereais, a mesma coisa. A partir de janeiro, e a partir do momento que tivemos a guerra, as coisas agravaram-se mais ainda. E o preço do leite manteve-se. Portanto, para terem uma ideia, no mês de maio, junho, julho, o preço do leite mantinha-se praticamente ao preço que estava anterior, os custos de produção já tinham aumentado cerca de 60% e nós estávamos com um prejuízo, muitas das explorações, na casa entre os 10 e os 15 cêntimos por litro de leite de falta para pagar os custos. Custos de produção, pondo de parte investimentos que têm que serem pagos e que têm que serem feitos, mas só no custo de produção. Tudo isso estava a agravar e o que é que estávamos a acontecer todos os dias e a ver o que estava a acontecer? O setor estava a ser destruído. O setor estava todas as semanas explorações a acabar. Portanto, nós neste momento
eu costumo dizer que já temos poucos para acabar, porque já somos tão poucos que já não podemos acabar muitos. Mas estava que todas as semanas havia mais um colega que acabava. E as que estavam a persistir estavam e criaram, pode ser um grande buraco financeiro para suportar este tempo todo, que foi muito complicado, e muitos a suportarem-se nos bancos, outros nas comparativas, e foi um setor muito, muito difícil e onde se passou grandes dificuldades e as pessoas os agricultores tiveram muita dificuldade em gerir a situação. Neste momento, a situação já não permanece, porque também era impossível, não é? Com isto tudo, com a falta do produto. Portanto, foi necessário começar a haver falta de leite para que a nossa indústria, a nossa distribuição, começasse a perceber-se que, de facto, o problema ia ser grave, que ia haver falta mesmo de leite. E lentamente, mas os preços vieram subindo. Neste momento, temos a viver uma situação um pouco diferente. Temos a ver uma situação que não podemos dizer que não se está a pagar a despesa, mas grande parte das explorações ainda não tem grande margem de lucro. As contas bem feitas, já aí podendo considerar alguns investimentos que têm que ser amortizados e têm que ser pagos, não há grandes sobras. E o que é que temos? Tanto o tal buraco que se criou, portanto, os tais fundos negativos, portanto, a parte negativa que tivemos, que foram longos meses, que têm que ser pagos. Hoje algumas explorações estão a conseguir ir amortizando e alavancando um bocadinho as empresas e pagando um pouco os atrasados, outras estão a ter mais dificuldades, mas ainda não temos, e não sei se estaremos quando é que vamos ter estabilidade, ter explorações que estejam estáveis, que estejam com viabilidade futura, que se diga assim, não, vamos avançar para a frente. Ainda todas as explorações, ou quase todas as explorações, ainda estão muito débeis a nível futuro. O que é que temos? Não temos garantias também nenhumas futuras. O futuro nada nos garante que vamos manter o preço do leite, nada nos garante que vamos voltar a ter matérias-primas a preços mais baixos, o milho, porque temos produtos que duplicaram no preço. Nós tínhamos um bagaço de soja que custava, antes destes aumentos, custava na casa de 300 euros a tonelada, neste momento está quase a 600. Portanto, uma ração, uma mistura de cereais preparada para alimentar as vacas, custava-nos na casa de 280 a 300 euros a tonelada, neste momento custa 560, 570, é os preços praticados. Portanto, é difícil continuarmos. O leite, mesmo assim, não subiu em percentagem o mesmo valor que subiu o custo de produção. Temos os ordenados, temos os combustíveis, tudo. Portanto, há um conjunto de todas as coisas que é necessário trabalhar todos os dias para que possamos produzir leite. Portanto, é um momento, é o que temos a viver e gostávamos de deixar essa ideia aqui, porque precisamos para o futuro, e se o país assim o entender que o leite é uma coisa que é necessária, que nós como produtores pensamos que sim, acho que deve ser visto e tem que se ter alguma consideração. Depois de tudo isto, depois vou passar a palavra aqui ao secretário-geral, ao Carlos, eu gostava também só de deixar essa ideia para todos ficarem. O setor produtivo de leite, neste momento estamos a viver uma outra situação que para mim eu acho uma situação um pouco caricata e esquisita. Nós como produtores de leite, que alimentamos as nossas vacas todos os dias e tratamos-as com carinho, e eu costumo dizer, se há alguém que gosta das minhas vacas e que gosta de tratar dos meus animais, sou eu. Porque sou eu que vivo com elas todos os dias e quero-as bem. E elas estando bem, eu também estarei bem. Nós estamos a ser vistos na sociedade, sendo quase escramulizados pelo aquilo que fazemos. Criou-se o mito que as vacas, que é um animal poluidor, que vai destruir quase que o mundo. Portanto, as vacas são a culpa de tudo e mais alguma coisa. Portanto, a indústria não polui, os carros não poluem, nada. Parece que tudo o que polui é vacas. Os campos eram muito bonitos e as pessoas hoje têm os campos são muito bonitos, mas se não tivessem vacas ainda eram mais bonitos. As pessoas esquecem-se porque quando deixar de haver vacas, os campos deixam de estar amanhados e deixam de estar bonitos. Há um conjunto destas coisas e eu acho que deveria de haver alguém e para se começar a pensar nisso, porque tudo é preciso. Portanto, o sistema
para que funcione é necessário que exista um pouco de tudo. É claro que pode haver coisas mal feitas, não vamos dizer que toda a gente é perfeito em setor nenhum, mas penso que na parte da produção animal que não é assim tão grave como nos apontam. E nós começamos a ter alguma dificuldade em reagir com isto. Isso é mais um ponto que começa a saturar e as pessoas começam a sentir-se mal. Hoje em dia, uma grande parte dos produtores diz assim, mas eu não sou criminoso, sou um trabalhador honesto que vive do meu trabalho e que quero continuá-lo a fazê-lo e cada vez melhor. Portanto, agora passava a palavra aqui ao secretário-geral, ao Carlos, e para definirmos alguns pontos. Tem a palavra o Dr. Carlos Neves. Muito obrigado. Bom dia. O Jorge Silva, meu presidente, já abordou os pontos mais importantes e é só chamar a atenção muito rapidamente para 2 ou 3 pontos. Isto aqui não sei se dá a maneira de ajustar. De ajustar um bocadinho. Mas eu penso que o documento foi distribuído também. O que falta é só a legenda. A linha azul é o número de produtores de leite no continente e a linha laranja é o número de produtores de leite nos Açores. Portanto, em 2004, há 18 anos, 19 anos, éramos 16 mil produtores de leite em Portugal. Nesta altura, somos no total 3.500. Desde 2017, há menos produtores no continente do que nos Açores. A evolução nos Açores foi muito mais plana, pelas características próprias, essencialmente porque nos Açores não há alternativas, como tem no continente, para mudar de atividade. Foi uma razia em termos de número de produtores. E isto até há pouco tempo, isto foi conseguido mantendo-se a produção. Mas, se continuarmos neste ritmo, a indústria deixa de ter assegurada o fornecimento de leite português, como tem neste momento, que temos leite suficiente para a nossa indústria. Pois chamar a atenção, nesta altura, que são 2 mil produtores nos Açores, 2040, 1.490 no... Fui eu que carreguei nisto? Não sei, a menina... Não. Não sei se... Acabou o tempo. Não gosta de leite, eu acho que não gosta de leite, fica provado. Acho. Onde é que foi a senhora? Não, acho que... Será isto? Eu acho que não carreguei nada, mas... Supostamente isso não tem Não, diferença. isto é só o comando do... Bem, podemos tentar usar assim... Não, exatamente, só muito rápido. Aquele gráfico de cima, o de baixo tem os últimos 10 anos, diz uma coisa muito simples, que podem acompanhar também no documento. Durante quase 30 anos, o preço do leite esteve congelado na Europa. O preço do leite ao produtor. E em Portugal, foi cerca de 30 cêntimos. Portanto, imaginem o que é o efeito da inflação nesta curva, porque isto é o preço nominal. O preço, em termos práticos, vale metade do que valeu, enquanto que os custos foram subindo e dispararam, como o Presidente já chamou a atenção, sobretudo nos últimos anos. Portugal ainda está abaixo da média, apesar do enorme aumento que houve em novembro, até novembro. Em novembro, Portugal era o país da Europa que tinha aumentado mais o preço do leite ao produtor, em comparação com o ano anterior, 70%. Ainda assim, ainda estamos abaixo da média comunitária. Nós temos um preço do leite ao produtor, um custo, de produção, que será de cerca de... faltam estudos sobre isso. Quando os estudos que foram até usados pela Comissão de Agricultura no trabalho que foi feito, são muitas vezes estudos desatualizados, porque não há dados atualizados, mas um custo entre 50 a 55 cêntimos, depende das condições de cada empresa, e estamos com um preço na ordem disso, entre os 50 e, nas melhores das condições, 60 cêntimos. Quem está a ter alguma margem nesta altura está a pagar, a tentar amortizar o prejuízo que teve nos últimos anos. Aquele gráfico que foi mostrado mostra a evolução da soja e do milho, da soja. Estão a ver aqui. Eu consigo vê-lo. De qualquer maneira, da soja e do milho, que subiu muito antes. O ano 2020, sobretudo 2021, foi muito difícil para nós.
E chamar a atenção muito rapidamente para o que temos na página 5, o que está sobre 4 ou 5 temas. O que nos trouxe foi o preço do leite, como disse o Presidente Jorge Silva, meu colega, porque eu, sendo Secretário-Geral da Associação, também sou produtor de leite em Vila de Conde, assim como a Vice-Presidente, a doutora Marisa, é produtora de leite na Póvoa de Varzim. O que nos levou a pedir a audiência há quase 8 meses era a situação aflitiva em que estamos. Fruto, e temos que chamar a atenção, não foi, digamos assim, por questões conjunturais o preço foi atualizado, mas não temos nenhuma garantia que o preço não volta a descer e continuamos com os custos de produção muito elevados. Aproveitando a nossa deslocação, chamar a atenção para mais 4 ou 5 pontos muito rapidamente que nos preocupam. A perda de apoios na próxima PAC, na PAC que está agora a começar. O setor do leite é um dos setores que mais perde em termos de ajudas diretas, porque é um setor em que o agricultor tem, em geral, pouca área disponível. E as ajudas que estavam ligadas ao leite ou aos animais, que foram, quando foi o desligamento das ajudas, foram repartidas por um número pequeno de hectares. Muitos de nós estamos a cultivar hoje mais área do que quando foram atribuídos os direitos. A área dos nossos pais, dos nossos sogros, dos nossos vizinhos que deixaram de trabalhar. Qual é o problema? Muitas vezes essas pessoas, ou já não podemos agora juntar direitos, ou as pessoas recusam-se a assinar contratos de arrendamento. Isso acontece a muitos agricultores e é uma dificuldade que temos. E as ajudas que supostamente deviam servir para... digamos assim, compensar, têm uma dotação orçamental insuficiente. Um caso concreto, já não aparece ali na parte de cima, é a questão do milho silagem. A questão do milho silagem, que tem uma ajuda por hectare de 120 euros, enquanto quem faz milho grão tem uma ajuda de 200 euros. Isso leva que o agricultor que precisa de comprar vai ter que pagar mais 80 euros ao agricultor que vende, para ele optar, fornecer, vender milho silagem a um produtor de leite, em vez de vender para o industrial ou para a cooperativa que vai secar o milho grão. Manifestar a nossa preocupação pela instituição das direções regionais de agricultura, porque é um ponto de contacto do agricultor e sabíamos que falávamos com o diretor regional, apresentávamos o problema e ele apresentava diretamente ao ministro. Estamos a imaginar que é depois ir à direção da CCDR e depois a outros ministérios, e como funciona mal a comunicação entre ministérios, como vocês sabem ultimamente. A preocupação pelo desaparecimento da lei, na lei e de uma pessoa qualquer como secretário de Estado da Agricultura. Muitas vezes até os ministros não têm disponibilidade para nos atender. Nós sempre trabalhamos estas questões concretas. Tínhamos audiências com os vários secretários de Estado da Agricultura, desde que a nossa associação existe em 2010. Reunimos com todos, com exceção da última, que só teve um dia, não teve tempo para nos... Nem sequer tivemos tempo para pedir reunião. Reunimos com ela enquanto diretora regional e preocupa-nos, de facto, esse desaparecimento e não ter sido nomeado ninguém. Preocupa-nos a questão do licenciamento das vacarias, que muitas vezes o agricultor quer fazer um investimento, tem de cumprir prazos e depois tem que ir pedir licenças às várias agências e o tempo que demora não consegue avançar com o investimento. Preocupa-nos em relação também ao investimento, os prazos, o atraso que tem acontecido, tanto de produtores de leite como jovens agricultores, que apresentaram projetos em março do ano passado e ainda não foram analisados, ou não há cabimento, e não há ainda uma calendarização de abertura de novos projetos em 2023. E o último ponto, já foi referido, que é a questão da imagem da agricultura, isto é, uma atividade associada à catástrofe, a criação de gado, ou a agricultura. Isso não temos tempo para ficar aqui a nossa preocupação, não quero gastar mais tempo. Muito obrigado. Deixem-me só acrescentar, bom dia, deixem-me só acrescentar aqui um aspecto que nós sentimos, é que nós estamos cada vez mais isolados da sociedade.
As próprias leis da construção de estábulos, a própria lei da aplicação de chorumes, e nós compreendemos que isso tem impacto na sociedade, mas obriga-nos a estar cada vez mais afastados de casas e faz com que as pessoas estejam mais afastadas da produção, das características inerentes à produção, e depois é mais fácil entrarmos aqui num circuito de mal-dizer e aparecem estas informações nos manuais. Isto é preocupante quando estamos a ensinar aos miúdos desde pequenos que a agricultura é destruição. E se aprendemos alguma coisa nestes últimos 2 anos, foi que a soberania alimentar portuguesa pode estar em causa. A pandemia mostrou-nos que mesmo em questões de vulnerabilidade do país, nós estivemos cá para alimentar a população. Em termos de guerra, mesmo produzindo acima, portanto, recebendo abaixo do custo de produção, nós estivemos cá para alimentar a população e sentimos que há aqui, de facto, um conjunto de leis que nos prejudicam e que põem em causa a manutenção de vacarias por parte dos filhos, porque os jovens agricultores são cada vez menos. Se formos olhar para a média de idades, ultrapassam os 40 anos e daqui a 10 anos, se calhar, ultrapassam os 50, e é necessário agir, é necessário criar aqui medidas que promovam a agricultura e a atração e captação de jovens agricultores. Muito bem, muito obrigado. Fica assim concluída esta primeira parte da exposição. Vamos, em seguida, dar a palavra aos grupos parlamentares, os diversos grupos parlamentares, e, nos termos da nossa grelha, começa o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados, Sr. Presidente da Prolep, Sra. Vice-Presidente, Sr. Secretário-Geral, Sr. Assessor, muito obrigado por terem vindo aqui hoje partilhar connosco as vossas preocupações para com o setor do leite. E eu percebi que, de facto, já tinham pedido esta audiência há alguns meses atrás, só foi agora necessário, mas percebi que vocês estavam num sufoco, que era um sufoco que nós estávamos aqui também, pelo menos nós do Grupo Parlamentar do PSD, perfeitamente sintonizados. E, portanto, quando nós dizíamos aqui no Parlamento, e até à Sra. Ministra da Agricultura, que, de facto, o setor estava num momento absolutamente difícil e que estavam a fechar explorações, afinal era mesmo verdade o que nós dizíamos. E também era verdade quando dizíamos que, se é verdade que a inflação tinha aumentado com a guerra, ou com o eclodir da guerra na Ucrânia, ela já vinha desde do último semestre, pelo menos, de 2021. Como também era verdade o que dizíamos que os apoios que estavam preconizados pelo Ministério da Agricultura, ou pela Sra. Ministra, estavam a tardar a chegar. E tanto chegaram tarde que, para muitas explorações, já não foi possível encontrar, digamos assim, soluções para que elas pudessem sobreviver. E, portanto, às vezes preferíamos não ter razão, mas é preciso perceber que, muitas das vezes, quando nós levantamos problemas, não estamos aqui para apenas então só criticar, mas é uma denúncia para, no sentido das pessoas acordarem para a vida e perceberem efetivamente qual é a sua missão. E quem está na missão de governar tem que responder o mais depressa possível para, como alguém dizia aqui, salvar pelo menos a nossa soberania alimentar na questão do leite, que é mais que uma obrigação, até por tudo aquilo que o setor do leite tem dado ao país. Que se dizia que era um dos setores mais bem organizados do país, inclusive. Pronto, feito este introito, eu tinha aqui algumas questões que o Carlos Neves já foi até respondendo. Uma delas tinha a ver com o PEPAC. De facto, há uma ideia de que esta nova PAC foi pouco discutida com os agricultores, com os setores diversos da agricultura e, portanto, não responde a muitos deles. Percebi, e gostava que depois explicassem melhor, que no caso dos produtores de leite, são um dos setores que podem ser mais afetados. Isto é muito importante porque pode sempre haver reprogramação do programa e, portanto, se calhar no próximo ano o Ministério da Agricultura terá necessidade de promover alguma reprogramação para responder às necessidades do setor. Uma segunda questão, que aqui também percebi, é que, de facto, apesar de dizerem que a questão da eletricidade está mais ou menos controlada em termos de preços, isso não é verdade. O Sr. Presidente da Prolep disse aqui que de um momento para o outro passou a pagar o dobro, quase o triplo,
daquilo que pagava no momento anterior. E as coisas aconteceram de forma muito rápida. E falou também na questão dos combustíveis. Quer dizer, Sr. Presidente da Prolep, que o PSD, ainda na fase de discussão do Orçamento de 2022, estou a falar por alturas de maio e junho, propôs que, no caso da eletricidade verde, fossem duplicados os apoios aos agricultores e aos produtores pecuários. Como também, tendo noção de que o mercado do leite é um mercado concorrencial a nível da Península Ibérica, e sabendo nós que os apoios na Península Ibérica do lado da Espanha eram bem superiores do que os de Portugal, nós também propusemos um desconto equiparado no gasóleo agrícola de 20 cêntimos, que era o que estava a acontecer em Espanha. E, portanto, o senhor está aqui a dar razão àquilo que eram as preocupações do PSD. E eu tenho a certeza que também eram as preocupações de outros grupos parlamentares, mas quem manda, obviamente, quem tutela é o Governo e, em particular, a Sra. Ministra da Agricultura. Depois, gostava de lhe perguntar o seguinte. Disse aqui que o período crítico foi outubro, novembro de 2021, mas que depois, em junho e julho do ano passado, de 2022, as coisas agravaram-se de tal forma que há, inclusive, notícia de muitos produtores que deixaram de ir à fileira e, portanto, não conseguiram aguentar a crise. Pergunta que lhe fazia: os apoios que, entretanto, chegaram foram suficientes, chegaram a tempo e horas, ou foram insuficientes e chegaram já fora de prazo? Era uma segunda pergunta. Depois, uma outra questão que ouvi aqui, a certa altura o Sr. Presidente falou assim: há ali um momento em que a distribuição e a transformação percebeu os nossos problemas. E então percebi eu também que resolveram, digamos assim, atualizar os preços, porque até aí vocês foram produzindo quase que, se calhar, abaixo do preço. Ou seja, o custo sequer não cobria, ou melhor, o preço não cobria sequer o custo da produção. Isto é verdade. Bom, sendo assim, pergunto eu, é ou não, vossa opinião, que em Portugal há falta de regulação na cadeia alimentar? Nós temos uma entidade que vocês conhecem bem, chamada PARCA, Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Agroalimentar, onde estão, inclusive, representados os produtores, os consumidores, a indústria transformadora, o comércio e a distribuição, mas também o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, onde supostamente deviam vigiar essa cadeia e procurar que os preços chegassem ao consumidor de forma justa, mas também que houvesse uma repartição justa e equitativa entre todos os intervenientes da cadeia. Presumo eu que isso não acontece. É verdade o que dizem e que escrevem para aí tanta gente de que o agricultor é de facto o elo mais fraco dessa cadeia e, em média, recebe menos de 25% do valor, enfim, que é pago pelo consumidor final? Era uma terceira pergunta que eu também tinha. Depois, para finalizar, percebi que também tem aqui alguma preocupação com o futuro. Eu gostava que fossem mais concretos sobre essas preocupações com o futuro. Há uma diminuição do consumo de leite, a promoção do leite não está a ser feita de forma como devia ser, a indústria portuguesa não está a receber o leite dos produtores e está a comprar fora de Portugal. Presumo que isso não acontece. Onde é que está o problema relativamente às vossas preocupações com o futuro? Seguramente não são com as questões ambientalistas, porque o que vocês precisaram, e já disseram aqui, é que vocês querem estar de acordo com aquilo que são todas as normas de promoção ambiental e, portanto, com as regras que a própria Política Agrícola Comum impõe nesta matéria. Aliás, vocês disseram aqui de uma forma muito clara que não aceitam que se diga que as vacas são, digamos assim, agentes poluidores. Pergunto eu, é ou não verdade que uma boa parte das vossas explorações agrícolas leiteiras são hoje certificadas em bem-estar animal? Por agora, eram estas as perguntas que queria deixar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da Prolep, cumprimentar a sua equipa, o Secretário-Geral, o Vice-Presidente.
e agradecer a apresentação, agradecer as questões que aqui nos colocaram, como referido muito bem, algumas já o contexto, já em contexto muito diferente do que o contexto do requerimento, fruto de uma evolução dos preços e fruto de uma situação que está a ocorrer no nosso país e está a ocorrer a nível mundial. Ou seja, os motivos não são bons, são muito maus, mas as consequências são positivas face à realidade com que vivenciávamos. E, efetivamente, o problema, ou este problema que se arrastava já há longos anos, sofria de uma necessidade de soluções que estavam difíceis de surgir. E estavam difíceis de surgir porque vivíamos uma pressão sobre o preço do leite e um prejuízo sobre uma degradação do preço do leite que se arrastava durante anos consecutivos e que parecia que não havia maneira de lá sair. Ou seja, 80% do leite que se vendia em Portugal vendia-se em promoção. A indústria reivindicava que a comercialização, alegava que a comercialização lhe apertava o preço e que não conseguia subir. E tudo isso se repercutia num preço ao produtor manifestamente injusto, que justificou um trabalho até bastante alargado por parte desta Comissão de Agricultura, onde percorremos praticamente todo o país, onde inclusive falámos com a ProLab e onde se produziram alguns documentos e onde constatou essa realidade. Importa ainda referir que estamos na presença de um produto de alta qualidade, é o produto mais rico existente na roda dos alimentos, não tem produto igual, dito pela ordem dos médicos, dito pela ordem dos nutricionistas, e onde Portugal é autossuficiente, sobretudo pela ação e pelo esforço e pela dedicação dos produtores, que não poderíamos aqui deixar de realçar e de sublinhar. Ou seja, anos sucessivos de um prejuízo face a um preço pago à produção perfeitamente desajustado, um aumento sucessivo dos custos de produção, uma indústria pouco diversificada, Portugal é importador de queijo, Portugal é importador de iogurtes, Portugal precisa de renovar e precisa de se reestruturar, um preço de venda ao consumidor altamente degradado, apesar das melhorias recentes. Usava-se até muita imagem de que qualquer pessoa consegue compreender, e todos nós percebemos, nas mercearias e nos supermercados, o leite era vendido a um preço inferior à água, quando a água é um elemento determinante para que se possa produzir leite. Portanto, era uma coisa perfeitamente incompreensível. Este inverno no preço do leite até... penso que um pouco em desespero, até se chegou em determinada altura a dizer que uma das responsabilidades por este preço tinha a ver com os apoios que eram dados aos produtores dos Açores, não é? Que só são responsáveis por 30% da produção nacional e onde o único apoio que recebem extraordinário é o POSEI, tem a ver com os custos de insularidade e que ainda lá está. E, portanto, interpretámos isso na altura como um desespero. A situação está tão aflita, como é que vamos encontrar um alívio, como é que vamos encontrar uma solução para isto? Ora bem, ao longo de 2022, com ênfase no último trimestre, aconteceu o que há muito se esperava. O preço pago à produção aumentou de forma bastante expressiva. Aconteceu, sobretudo, face ao aumento dos fatores de produção que geraram essa dificuldade inicial que o Sr. Presidente aqui colocou, mas que fez despoltar um processo junto da indústria e junto da comercialização de que, efetivamente, iria acabar o leite. Não tinham como se socorrer de leite externo e, portanto, tinham mesmo que apostar na produção nacional, tinham mesmo que apostar nos nossos produtores e foi isso que aconteceu e é isso que está neste momento em curso. Ou seja, se estamos num atenuar desse inverno nas questões do leite, temos que aproveitar este momento e gostaria de aproveitar esta oportunidade da vossa presença aqui para refletirmos sobre esse assunto, aproveitar este momento para tentar perceber algumas coisas. Ou seja, em primeiro lugar, porque é que esta degradação do preço se manteve tanto tempo? Porque é que o preço justo tardou em chegar, ou próximo do preço justo?
se acha que este aumento de preço pago à produção é circunstancial ou se é estrutural, e se for circunstancial, como é que podemos trabalhar no sentido de o colocar como estrutural, porque é fundamental para o sector que assim aconteça. Como vê a situação em termos relativos à União Europeia, porque o preço pago à produção em Portugal, ao longo de anos, tem sido sempre inferior à média da União Europeia. Porquê? Se temos um leite de alta qualidade, se temos um leite de preço inferior, porquê é que esse leite não penetra? Porquê é que esse leite não entra nesses mercados? Porque aparentemente, reúne as variáveis e reúne as condições para conseguir penetrar. Este aumento do preço do leite à produção está a traduzir, como todos também verificamos, um aumento do preço no consumidor. Portanto, está a ser, a indústria e a comercialização estão a fazer refletir este preço no consumidor. Ou seja, se já há indicadores, pode gerar perigos em termos de uma redução do consumo. Se já tem indicadores que possam indiciar esse problema, e como é que poderemos perspectivar uma abordagem, ou como é que podemos dinamizar outro tipo de estratégias, no sentido de ter uma abordagem que evitem essa redução do consumo, porque, volto a repetir aquilo que disse no início, estamos na presença de um produto de alta qualidade, é o produto mais rico existente na roda dos alimentos, e, portanto, quem o faz e quem o produz e quem faz a base da sua função para os colocar nas prateleiras dos supermercados só pode estar orgulhoso daquilo que faz, porque faz um produto de excelência. E não somos nós que os dizemos, são os médicos, são os nutricionistas, são os laboratórios que o sector, é a modernização que o sector teve, que demonstra e que comprova. E, portanto, em síntese, como é que vê a reação, ou como é que vê as perspectivas deste momento que atravessamos, na componente da produção? Sabemos que o tempo é escasso para conseguir falar sobre isto tudo, mas gostaria de deixar esta reflexão na perspectivas da produção, da indústria e da comercialização, nesta aparente e que gostaríamos que fosse estrutural revolução que está a acontecer, que é uma revolução que está a acontecer no preço ao leite em Portugal, neste momento em Portugal, e temos que transformar essa revolução, quando é uma revolução positiva, temos que a transformar numa revolução permanente e que perdure durante muitos anos a bem do setor e a bem da produção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por agradecer aos representantes da APROLEP a sua presença aqui e a forma como explicaram a situação dramática do setor. Não vou dizer grandes comentários, apenas fazer 2 ou 3 perguntas. Como classificam a resposta do Governo e, em particular, do Ministério da Agricultura, aos problemas aqui referidos? Que apoios têm recebido por parte do Executivo e, caso os tenham ou estejam a receber, consideram que as mesmas são suficientes face ao agravamento da situação em geral? Finalmente, consideram que, uma vez que se mantendo-se as dificuldades constantemente indicadas pelo setor, se entrará a breve trecho num caminho capaz de colocar em causa a sobrevivência do setor de leite, bem como da continuação da produção? Ou seja, que futuro terá se isto continuar assim em relação à sobrevivência do setor? Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma solicitação de nenhum grupo parlamentar, dou de novo a palavra aos representantes da APROLEP para responder às questões. Tem cerca de 10 minutos para responder às questões formuladas. Tem a palavra, Sr. Presidente. Então, é assim, eu gostava de só fazer uma síntese de um pouco do... Responder pergunta a pergunta, elas são algumas, depois algumas perguntas mais técnicas, vou deixar aqui para o nosso secretário-geral, que é a pessoa mais técnica, mas há uma coisa que eu gostava que entendessem, e vou falar rapidamente, o sistema e o que fez o aumento do leite. Nós, a produção e a distribuição, portanto, o leite, o preço, como o Carlos acabou de dizer, o bocado está congelado há vários anos, que não havia permissão do preço do leite, porque o consumidor não podia pagar mais, que não podia. Na realidade, o leite foi usado estes últimos anos por isco
para atrair clientes aos supermercados. O leite era o produto principal para ser utilizado como isco. Então havia interesses que nunca subisse. Nós sempre tentámos debater isso, com reuniões, com a APE, com vários organismos, e todos compreendiam a nossa situação, mas ninguém realmente fazia nada. A realidade é que a produção conseguiu este aumento, derivado à situação que vivemos, esta situação crística que estamos estado a viver, e porque o nosso leite, o leite produzido em Portugal, é um dos melhores a nível da Europa, conseguimos manter uma qualidade das melhores a nível da Europa e temos tido imenso interesse da parte de Espanha por nosso produto. E neste momento, que me custa muito dizer, mas podemos agradecer aos nossos vizinhos espanhóis termos conseguido que o leite subisse de preço. Porque a nossa distribuição, por parte, a nossa indústria que ficou um pouco entalada entre a produção e a distribuição, porque alguém tem que vender o leite, nunca o fariam, e só quando não tivessem 1 litro de leite na prateleira talvez o entendessem, ou por outra, foi preciso verem que iam ficar sem leite na prateleira para o poderem entender, e o que nos ajudou foi a Espanha. Porque, de facto, está a ir muito leite, tem ido e esperamos que continue a ir muito leite para a Espanha, e tem havido muito interesse da parte da indústria espanhola a vir adquirir leite a Portugal. Porque, tal como em Portugal os espanhóis também tiveram dificuldades, reduziram produções e estão com falta de leite. Portanto, a França também reduziu a produção, deixou de ter leite para abastecer a Espanha, derivado da nossa qualidade do nosso produto. E pela escassez de mercado, foi isso que foi o principal motivo de alavancagem do preço do leite. É de lamentar, e o nosso receio é que isto não há que diverta um pouco, que os espanhóis, por alguma razão, que haja menos interesse, que haja menos consumo, a tendência da baixa do consumo vai existir. Cada vez o consumidor temos consciência que tem mais dificuldade em comprar produto, porque não é só o leite que está mais caro, o leite subiu, há outros produtos que subiram com uma percentagem muito maior, mas mesmo assim temos alguma dificuldade em perceber. O leite subiu, em média, nós tínhamos, eu gosto de falar com casos mais concretos, nós recebíamos na casa em média 30 cêntimos e tínhamos o leite, porque é considerado o preço do leite na distribuição, o leite marca branca. O leite mais barato do mercado é sempre esse que se é falado. Os iogurtes, o queijo, o leite enriquecido, os leites de melhor qualidade que são pagos a valores superiores, ninguém fala no assunto. É sempre os preços de baixa, o preço de folheto é que serve como exemplo. Mas mesmo assim nós recebíamos a 30 cêntimos, tínhamos um leite ao consumidor, o tal leite de folheto, na casa dos 45, 46, 44. Nós neste momento recebemos, são poucos os produtores que recebem a 60 cêntimos, a média deve rondar os 57, 58 cêntimos, no continente, não estamos a falar nos Açores, no continente. E temos o tal leite de folheto a 87. Neste momento não há leite nenhum a menos de 87. Como vem, o diferencial entre o que existia e o que existe hoje é praticamente o dobro. A justificação é que os custos energéticos, todos os custos aderentes à indústria e à distribuição foram imensos. Mas ninguém esquece-se, mais uma vez, que a produção, onde tem muito mais custos, e é a produção que produz o leite, teve uma percentagem muito menor. É aí que continuamos com a injustiça. Portanto, continua a haver... o aumento dos custos reflete-se muito mais, porque a indústria e a distribuição compram num produto, transformam, a sua distribuição transforma, o distribuidor, as grandes superfícies principalmente, põe-no na prateleira e vendem. E nós temos que alimentar, ter a vaca, fazer as instalações para a vaca, alimentar a vaca, ordenhar a vaca e vender o leite. Portanto, são custos completamente diferentes. Não há justificação para estes diferenciais. É aí que a produção continua a ficar mal, portanto, e ser sempre o setor mais fraco. E é aí que nós precisamos do Governo, de toda a gente, para que olhem para isto, para que haja alguém que bata ao pé e que diga isto é injusto. E assim não vamos conseguir manter uma produção, ao fim e ao cabo, é o leite e outras coisas, mas nós estamos aqui para discutir o assunto do leite.
Passava a palavra ao Carlos em alguns pontos mais técnicos, as ajudas e assim. São muitas Estás perguntas. Acrescentava aqui uma coisa que era, o Presidente já acrescentou, que é a questão do, isto está escrito em num tópico, que é o contributo dos Açores. Tem a ver com o seguinte, quando se falava mesmo da diferença das ajudas, isto tudo começava quando nos dizíamos não nos pagam mais, e dizia-nos a indústria, e dizia-nos inclusive a distribuição, não podemos pagar mais porque nos oferecem leite dos Açores posto aqui embalado a 36 cêntimos. Era um número que nos dizia. Isto acontecia em 2021, quando nos manifestámos à porta dos supermercados, na trofa de todos os supermercados. Por isso, parece-nos que foi uma boa medida adotada por iniciativa da Associação Agrícola dos Açores, fazerem uma certa reconversão e uma certa redução. Havia um problema de excesso de leite líquido embalado, de leite UHT. Pelo que nos apercebemos, a gente não sabe, nós não sabemos muito do que se passa na indústria e na distribuição. Não sabemos os números, não sabemos os negócios, sabemos quando se queixam a nós, sabemos o que nos dizem, mas o facto dos Açores terem feito menos leite UHT, de deixar de ter no continente uma oferta de leite e de estarem a fazer, ao que li nas notícias, mais leite, mais queijo, é uma boa iniciativa de estar a ser mais produto transformado e isso ajudou, para além da grande ajuda dos espanhóis de terem falta de leite e de virem cá, porque foi só quando uma grande indústria espanhola veio a Portugal comprar uma grande vacaria, que de repente, no caso até era um supermercado que comprava essa vacaria, já teve que subir o preço para ir buscar 10 ou 20 produtores para compensar essa vacaria, e os outros que não podiam já subiram todos no mês seguinte, e já subiu toda a gente, e subimos 15 cêntimos em 2 ou 3 meses, e de repente resolveu-se tudo, e já deixaram de desculpas. A pergunta dos números que o PSD colocou, dos números em termos da PAC, dá um número, por exemplo, há produtores com ajudas superiores a 1.000 euros por hectare, parece muito, mas se ele tiver 10 hectares são 10.000 euros, e que vai passar a receber, em média, as ajudas por hectare de um produtor de leite são 600 euros nesta altura, e vão receber 80 euros em 2026 por hectare. Portanto, é uma grande redução das ajudas, enquanto que as outras... Enquanto que, por exemplo, o aumento da ajuda por vaca leiteira para compensar isso passa de 90, passa de 600 para 80. É uma redução de, não sei, são 6 vezes, 8 vezes. 100 euros era mais de 6 vezes. Claro que se tivesse os produtores de leite fossem explorações agrícolas, que é uma palavra que eu não gosto de usar, fossem quintas, fossem herdades com 1.000 hectares, obviamente que nesse caso a coisa compensava. Como são em geral, mesmo quando tem grandes produções, quando tem centenas de vacas, a área em geral é limitada, não é uma área como no caso do pousio, do outro tipo da pastagem, do outro tipo em extensivo, são áreas mais reduzidas. Os apoios de 2021 foram suficientes. Em 2021 praticamente não houve apoios, até houve uma anedota que foi a ajuda à eletricidade, que foi 2020 a 2021, as ajudas. Alguma ajuda a sério que veio em 2022, agora com a ajuda por causa da guerra da Ucrânia. Foi quando houve uma ajuda efetiva, uma ajuda por vaga, ainda assim inferior à ajuda que foi dada em Espanha. Se há falta de regulação na cadeia alimentar, digamos que falta sobretudo informação. Aqueles dados, os números que a gente colocou, vocês têm todos os preços do produtor de leite, temos dados, não há preços de como é que a indústria vende, não há preços da distribuição. A gente, para ter preços, é ir ao supermercado. Não há falta de informação da parte da indústria de distribuição. Se há abandono dos produtores, se o produtor é o elo mais fraco, o abandono dos produtores e o desaparecimento dos produtores é a prova, é o sinal que são o elo mais fraco, estão a abandonar a informação. Se estamos preocupados com o futuro, certamente que estamos, como já dissemos. A maioria das vacarias, a esmagadora maioria, talvez 90% do leite, não sei exatamente nesta altura ou mais, já é de vacarias certificadas a bem-estar animal. É um esforço que os produtores têm feito, é mais um custo, às vezes assumido pelos produtores, outras vezes
pela indústria. Uma pergunta que foi feita tanto pelo PSD como pelo PS, se há redução do consumo. É um tipo de informação que a indústria tem melhor que nós. Aquilo que nos dizem é que há, sobretudo, uma procura dos produtos mais baratos, nomeadamente da marca branca, uma transferência, quando o consumidor, quando sobe o preço, o consumidor vai sobretudo para a marca branca. A questão dos Açores já respondi. Para nós é um mistério porque é que o preço do leite se manteve tanto tempo abaixo do custo. Nós tivemos desde 2010 nesta situação. Mas essencialmente é porque estava cada um preocupado com a sua vidinha, a indústria em sobreviver, repartia o custo para o produtor, a distribuição usava, como disse o Presidente, usava o leite como isco para atrair produtores e o produtor foi vivendo enquanto tinha ajudas ou foi acumulando dívidas quando não podia desistir, que é o que acontece muitas vezes, que as pessoas estavam presas, como quem leu o livro da Selva do Ferreira de Castro, sabe que é uma espécie de escravatura em que o produtor de leite às vezes está, quando tem dívida até à cooperativa que lhe compra o leite e a única situação é, ou o industrial, a única situação é continuar a produzir. Não, se há exportação, não há, porque é que não há exportação de leite? Há a exportação de leite cru, não há a exportação de produtos de valor acrescentado, mas isso é uma questão a colocar à indústria. As questões colocadas por último pelo Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, a resposta do Ministério da Agricultura consideramos que é manifestamente insuficiente, tardia. A Sra. Ministra em geral até tem pouco tempo para nos receber, a dizer, não teve tempo para nos receber, para falar com ela foi numa manifestação, o Sr. Secretário de Estado já tivemos tempo de facto para falar. Os apoios, como já respondemos, os apoios que estamos a receber são limitados e foram sobretudo agora com algum significado, no caso neste ano, por causa das ajudas, por causa da guerra da Ucrânia, e se a situação se mantiver, o problema é se o preço volta a baixar, não há qualquer suporte, muitos dos agricultores estão no ativo, dos 3.500, são pessoas idosas, se não houver apoios para a instalação de jovens, se não houver apoios para o investimento, e se não houver algo que, de facto, um controle do mercado, uma maior vigilância que proteja o elo mais fraco, a produção de leite vai continuar a desaparecer. Eu acrescentava só que existe imensa burocracia, quer no licenciamento de vacarias, quer a análise dos projetos, demoram muito tempo a serem consumados até termos um feedback. E tudo isso faz com que as pessoas avaliem ou não se faz sentido permanecerem na atividade. E nós, se olharmos para 2016, havia excesso de leite em Portugal, porque os países nórdicos tinham bastante leite e ele ia descendo, e a nossa situação geográfica é pouco estratégica nesse sentido. Portanto, nós temos o mar, não exportamos leite para o mar. E agora aconteceu o inverso. Precisamos de leite, Portugal tinha leite barato, então vamos buscar leite a Portugal. E é aqui que reside a instabilidade que nós vivemos, porque isto é conjuntural, portanto, não há aqui certezas em relação ao futuro. Mas há uma certeza, a soberania alimentar está posta em causa. E eu aproveitava este momento para vos desafiar a todos para convidarem uma bacaria, porque penso que seria interessante perceber como é que as coisas funcionam em loco. Uma coisa é termos imagens. Eu, pessoalmente, nós na Prolep temos aqui uma pasta que nós chamamos que é o Leite é Vida, cujo objetivo é levar, a ideia inicial era levarmos as escolas às vacarias. No entanto, percebemos que a logística e a burocracia inerente, nomeadamente seguros, dinheiro disponível para transporte, inviabilizava isso. Eu moro na Póvoa e tenho tido uma luta com a Câmara Municipal a sugerir, de uma forma muito simpática, para que todas as crianças do 4º ano de escolaridade visitem uma bacaria antes de irem para o ciclo. Este ano, o ano passado, recebi 3 escolas, portanto, é um caminho que se faz e que se percorre, mas só há uma forma de nós informarmos, é mostrando aquilo que acontece, porque é que acontece. Até fazemos algumas atividades para depois ajudar à assimilação e à acomodação de conceitos. E por isso gostávamos que vocês dessem o exemplo e que nos visitassem. A nossa bacaria na Póvoa, por exemplo, tem colchões de água, tem cubículos flexíveis e os miúdos têm a oportunidade de saltar nos colchões, de mexerem nos cubículos. E posso-vos dizer que o veterinário que acompanha a bacaria estava nos Estados Unidos e mandou uma mensagem a dizer: podes, por favor, enviar-me o vídeo das crianças a pularem, é que aqui não conhecem os colchões de água nem os cubículos flexíveis. E, portanto, isto significa que a minha, estou a falar desta porque estou cá, há imensas bacarias num país assim. Mais próximo
próxima de Lisboa, como Sim, a do sim. Jorge Silva, que está em Alcobaça, ou outros colegas. Mas é para dizer que podemos... Nós podemos dividir-nos. Bem, Gostávamos muito de vos receber. vamos então concluir. Bom, muito obrigado. Muito bem, obrigado. Só queria dar duas notas. Duas notas. Em primeiro lugar, agradecer o convite e, naturalmente, que iremos responder afirmativamente. Não sem antes também dar nota que já foi criado um grupo de trabalho, nomeadamente para o setor do leite, e esse grupo de trabalho, com representantes dos diversos grupos parlamentares, visitou muitas vacarias e teve de próximo, e aliás foi aqui apresentado alguns trabalhos fruto desse estudo, mas aceitaremos o convite. Dar uma outra, não menos importante, justificação, sem ser justificação, que tem a ver com o agendamento. Nós tivemos aqui um período, que 8 meses parece um período extenso, mas temos que ver que houve o período do Orçamento de Estado aqui, onde não é possível realizar, e é dar essa nota de justificação, e nós agendamos com toda a celeridade possível, e hoje temos uma agenda, uma ordem de trabalho extensa, porque queremos dar resposta a todas as solicitações. Não foi com nenhum outro interesse, não fosse o interesse de vos receber, mas efetivamente os constrangimentos regimentais não o permitiram. Está então assim terminada esta primeira ronda. Se quer uma segunda ronda, temos que dar início a uma segunda ronda. O Sr. Deputado Paulo Ramalho tem a palavra. Muito rapidamente, Sr. Presidente, na sequência de algumas matérias que foram abordadas aqui pelo Secretário-Geral, o Dr. Carlos Neves, que falou aqui sobre o problema do licenciamento das vacarias e na aprovação dos projetos dos jovens agricultores. Eu gostava que ele explicasse melhor isto, e nós, como estamos sempre aqui a tentar encontrar soluções, até legislativas, para ajudar a que a produção possa naturalmente ter melhores condições para fazer a sua missão, ou desempenhar a sua missão, gostava, se fosse possível, que o Carlos Neves ou a Prolep desse aqui alguma nota sobre soluções relativamente ao licenciamento das vacarias e aos projetos de jovens agricultores. Até porque nós sabemos que, designadamente, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, aqui e acolá tem sido identificada como uma agência que é um bocadinho morosa no licenciamento e nos pareceres que tem que emitir. Depois, dizer outra coisa. Falaram aqui também da vossa preocupação na ausência da Secretaria de Estado da Agricultura e, particularmente, nas direções regionais. Vocês que estão no terreno e que todos os dias têm que lidar com os problemas, gostava que explicassem melhor porque é que têm essa preocupação. E, por último, dizer aqui uma coisa. Aquilo que eu penso que sei é que muitos dos problemas que as explorações agrícolas tiveram na área do setor do leite foi porque vocês fizeram muitos investimentos também no que diz respeito à mecanização e até à robotização das vossas explorações agrícolas. E, portanto, também tinham custos e têm custos com a banca. Portanto, presumo eu que parte dos vossos problemas já existiam e aumentaram muito com este problema da ausência das ajudas e ajudas tardias do Ministério da Agricultura. Digo eu, acham que deveríamos ter outras soluções de apoios dentro do quadro legal que existe e que vocês conhecem e dentro daquilo que a PAC permite, mas que outros países têm e que nós não temos, designadamente a nível de ajuda a investimentos com, possivelmente, apoio e parcerias com a banca? Tem que concluir. Obrigado. Mais algum, Sr. Deputado? Sim, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário-Geral, não é? Presumo. Como deputado oriundo dos Açores, obviamente que esta é uma matéria que é particularmente cara. E algumas das questões já foram levantadas ali pelo meu colega também dos Açores, João Castro. Em primeiro lugar, só apresentar os cumprimentos de uma pessoa que é particularmente próxima, Jorge Rita, Presidente da Federação Agrícola dos Açores, com quem eu tinha falado ontem por causa desta audição. E, em segundo lugar, ele ontem prestou declarações à Comunicação Social dos Açores com uma coisa, como sabem, a agricultura está regionalizada nos Açores. Mas ele acabou por dar uma conferência preocupado com esta situação da transferência de competências das direções regionais da agricultura para as CCDRs, embora fazendo sempre a salvaguarda que isto não teria um impacto direto, mas que estava solidário, que poderia ter um impacto naquilo que são os apoios e naquilo que, nomeadamente, a vossa Secretária-Geral falou há pouco, que é dos procedimentos já serem burocratizados, levarem algum tempo. Eu gostaria também de saber, e era esta a pergunta que ficava aqui, é como é que vocês veem esta transferência
uma previsível transferência de competências ou de concentração dos serviços concentrados das direções regionais da agricultura nas CCDRs. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir, o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito rapidamente, agradecer os esclarecimentos e agradecer a reflexão aqui tida. Referir que, em relação às ajudas e um pouco em defesa do Governo, em defesa do partido que suporta o Governo, as ajudas existem, estão legisladas e em regra são cumpridas. Sabemos que as burocracias são sempre difíceis, que há coisas às vezes que não correm bem, mas por norma, e contamos e penso que o Governo também conta convosco, conta com todos e com os deputados, com a Assembleia da República, aliás é a nossa função na ação de fiscalização da ação governativa, de colocar essas questões e se houver situações que não estejam a correr bem, vamos providenciar no sentido de as corrigir. Sobre a desculpa dos Açores no preço pago à produção, eu diria o seguinte: é impossível que 30% do mercado imponha preços a 70% do mercado. Até porque grande parte desses 70% do mercado até tem interesses nos Açores. E aqui, nesta própria Comissão, eu disse a alguns dos seus representantes, na altura, aumentem o preço nas vossas indústrias que vocês têm nos Açores, que resolvem isto tudo. Na altura eu dizia isto, eu dizia isto de forma intuitiva, ou algumas pessoas, não é da minha autoria, ou outras pessoas também diziam isto, mas diziam isto de forma intuitiva. Mas o que aconteceu, efetivamente, com o aumento do preço do leite, revelou que isso resultaria. Ou seja, num sítio muito localizado, há um interesse externo que introduz uma alteração nos equilíbrios do preço à produção, no preço justo à produção, é bom que se diga, no preço justo à produção, e esses desequilíbrios repercutiram-se em praticamente todo o país. E isto vai-se realizar. A última mensagem que gostaria de deixar, mais em tom de mensagem do que propriamente em pergunta, é que podem contar connosco, podem contar com a Assembleia da República, podem contar com o Partido Socialista, certamente, mas podem contar com a Assembleia da República, para que todos os argumentos que não existem para que o preço volte a baixar não aconteçam, efetivamente, porque não existe argumento razoável e lógico para que o preço volte a baixar, e todos os argumentos que existem, efetivamente, para que o preço justo de pagar a produção se mantenha, se possam manter, podem contar connosco no sentido Muito obrigado. desse combate. Muito obrigado. Muito obrigado. Então agora... Eu respondo e depois o colega responde ao resto. Obviamente que nós tivemos que aqui acompanhar a evolução e obviamente que mecanizar as nossas infraestruturas, torná-las mais competitivas, passa pelo recurso à mão de obra. As nossas explorações são explorações familiares. E posso-vos garantir que grande parte das explorações leiteiras em Portugal, se não tivesse a mão de obra familiar, neste momento estavam fechadas, estavam com imensos problemas financeiros. E é aí que o recurso a robôs, o recurso à mecanização é fundamental e é aquilo que nos vai permitir aumentar a produção e também ter aqui algum retorno financeiro. No que diz respeito aos timings, nós temos, muitas vezes, quando nos são solicitados documentos nas análises da candidatura, nós temos 5 dias úteis para responder. Mas, do outro lado, não há um timing, portanto, podem demorar 1 mês, 2, 3 ou 4, que de facto portanto, não ajuda. E é aqui que a Direção Regional tem um apoio importante. No meu processo, e via a Prolep, várias vezes recorremos à Direção Regional a explicar o que é que estava a passar com o nosso processo. Eu tive meses sem receber o pedido de reembolso, meses. E foi necessário aqui uma persistência via a Prolep de explicar a situação, perguntar o que é que se passava, e a verdade é que no mês seguinte eu recebi o dinheiro. E, portanto, daí que a proximidade é fundamental. E reparem, eu compreendi que, de facto, é preciso 8 meses e meio para marcarmos aqui esta reunião. Opa, perdoem-me, mas imaginam o que é 8 meses a estarmos asfixiados? Sim, sim. Já foi. Não, já foi. Sim, sim, está. A gente compreende. E a Marisa já disse o mais importante. Nós, nas nossas intervenções, dizíamos, obviamente, o leite chegava barato ao consumidor porque era muito mal pago nos Açores. O Portugal tinha o pior preço da Europa durante anos, porque o preço nos Açores era muito baixo. A questão
que compete ao legislador e a quem tem funções de governação é de olhar para as ajudas que são dadas para os agricultores poderem sobreviver e procurar que essas ajudas sejam positivas para salvar os agricultores e para não penalizar os outros. Se as ajudas forem dadas para suportar um preço baixo, o agricultor vai se mantendo e vai, digamos assim, coloca um problema no mercado. Se a ajuda é dada, por exemplo, para o agricultor procurar alternativas, isso ajuda a todos e o agricultor vai que muda de atividade ou produz outro produto e quando damos ajudas que são importantes para manter a agricultura, obviamente, procurar estar atento que isso não seja, que a ajuda não vá conduzir para que a indústria possa pagar mal. No fundo é um bocado essa a ideia que se procurava alertar. Em relação às questões colocadas pelo Dr. Paulo Ramalho, também Isa já respondeu, de facto, as direções regionais são a primeira porta onde nós podíamos bater para apresentarmos as dificuldades, nomeadamente a questão que se pode fazer é responder-nos mais rápidos. Quando os jovens agricultores estão há um ano sem ter qualquer resposta do projeto de investimento, quando os produtores de leite estão há um ano à espera de resposta dos projetos que apresentaram e depois ainda vão estar mais tempo à espera do reembolso, tudo isso coloca enormes dificuldades e agora que sobem os juros ainda vai ser muito pior. Muito obrigado. Fica então assim concluída esta audição da APROLEP, Associação de Produtos de Leite. Penso que ficou claro, ficou esclarecido, os seus deputados ficam agora munidos de mais informação para utilizar os instrumentos regimentais que estão à vossa disposição. A vós, muito obrigado, reiterando mais uma vez que o agendamento demorou porque por este período passou a queda do Governo, um novo Governo a tomar posse, com os atrasos que foram conhecidos, um programa de Governo a aprovar, 2 orçamentos a apresentar, sem poder haver reuniões. Foi essa a justificação. Numa próxima, decorrendo esta legislatura com normalidade, um pedido de audiência não levará tanto tempo. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade. E o convite fica reiterado. Obrigado.